Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. A circuncisão e a escolha de nome. No 8º dia após o nascimento do Salvador, José e Maria tornaram providências sobre a circuncisão do divino menino e para que lhe fosse dado o nome, tudo segundo a vontade do Senhor. O santo procurou quem de direito e o conduziu à gruta, onde seria realizada a cerimônia. O sacerdote que levou se mostrou espantado com a extrema pobreza em que se encontravam, mas realizou os atos adequados para a situação, sendo que o nome escolhido foi Jesus. E ele se admirou muito com a extraordinária beleza do menino e também com a modéstia e formosura de sua mãe. José se mostrava humilde e resignado com toda a sua pobreza, mas muito triste pelas dores pelas quais o Verbo encarnado passaria durante a cerimônia, suplicando para a pessoa encarregada que a executasse com o mínimo de dores para ele. Permanecia extremamente atento a tudo, admirando com amor e compaixão seu divino filho. E o sacerdote lhes perguntou então sobre o nome que haviam escolhido. José permaneceu calado, não ousando dizer o nome, esperando que Maria o fizesse. Entretanto, por orientação do Senhor, ambos pronunciaram simultaneamente o nome Jesus. A circuncisão foi realizada e o ministro determinou que o menino teria então aquele nome. No pronunciamento do nome Jesus, os anjos celestes se inclinaram reverentemente e o adoraram. E o mundo todo se alegrou e o adorou nas pessoas de Maria e José, e também dos sacerdotes responsáveis que eram pela escolha e oficialização daquele nome. Até mesmo o inferno tremeu frente ao seu poder, embora lá não se soubesse sua origem. Maria e José foram tomados de inexplicável sentimento, mergulhando em profunda alegria. O próprio ministro, ao pronunciá-lo, sentiu-se estranhamento contente e tomando de profundo respeito. O santo, em especial, chorava alegre, mas, simultaneamente, tinha pena do divino menino, que vertia lágrimas derramando seu preciosíssimo sangue. Ele oferecia essas lágrimas para o seu Pai Celeste e o seu sangue para a redenção dos pecados da humanidade. Tais oferendas tinham o acompanhamento de Maria e José, que foram iluminados por Deus naquele instante e tiveram reveladas razões das oferendas feitas por ele. José, acompanhando, ofereceu-se também todo e mostrou-se pronto para seguir a vontade divina em tudo e por tudo. O casal, com grande veneração, guardou para si a preciosa relíquia representada pelo sangue derramado pelo Salvador. E ela lembrava constantemente ao santo que ele, tão logo chegado ao mundo, já derramara seu sangue e oferecera ao Pai Celeste. O ministro partiu então, e José falou com Maria, que tinha Jesus em seus braços. E ambos trocaram ideias sobre todo o mistério daqueles acontecimentos e de como em toda essa estranha situação o Filho de Deus demonstrava desejar assumir a figura de um pecador. Admiraram-se a grande humildade dele, e Maria compôs um cântico versando sobre a circuncisão ocorrida. Após isso, ela cantou suavemente e fez com que ele adormecesse em seu colo. Terminando esse doce canto, José passou para um daqueles seus estados de êxtase
e nele lhe foram revelados altos segredos sobre a circuncisão de Jesus, que foram mantidos para sempre em sua lembrança e foram motivações para sua veneração e devoção especiais. Voltando a si, contou a Maria o acontecido e ambos, em conjunto, renderam graças a Deus e louvaram profundamente sua infinita bondade, mostrando-se gratos pelas graças que ele lhes concedia permanentemente. José continuava preocupado com a estada naquele lugar onde eram grandes sofrimentos de Maria e de Jesus, e pedia a ela para que entendesse corretamente qual fosse realmente a vontade do Senhor, a de que eles deveriam retornar a Nazaré, para a maior comodidade de todos. Maria, embora de acordo com essa conveniência, manifestou-se contrariamente àquela volta imediata. Ele disse que ali deveriam permanecer por mais algum tempo, pois o Senhor decidirá lá realizar grandes milagres e maravilhas, das quais eles deveriam ser testemunhas, sendo que uma delas, como será visto, seria a chegada dos reis magos. José inclinou sua cabeça e concordou, mostrando-se preparado em obedecer àquela vontade divina, e disse: Tu sabes que pessoalmente nada tenho contra permanecermos aqui, pois todos os sofrimentos que enfrentamos só me trazem alegrias. Sofro apenas vendo os sofrimentos e atribulações do nosso Jesus, e os teus também, e esses fatos me trazem preocupações e tristezas. Mas é meu consolo pensar que essa seja a vontade de Deus e que, portanto, deve ser minha também. Muito me aborrece, porém, vendo que passas por tantas necessidades e agruras. Maria gostava muito desse amoroso sofrimento de José, embora o exortasse a não se afligir por ela, dizendo que nesse seu sofrimento viu uma grande compaixão pelo tão querido Jesus, que passava por tantas agruras em sua tão tenra idade. José agradecia aquelas palavras e endereçava seus sofrimentos em benefício de Jesus, muito se entristecendo pela pobreza em que ele vivia. Muitas vezes se ajoelhava frente a Maria, que o tinha no colo, e falava com ele, tentando explicar o sofrer que tinha em vê-lo em meio a tantas atribulações. Jesus olhava para ele com grande sentimento de amor e lhe dizia que tudo fazia voluntariamente no sentido de atender à vontade do Pai e para a salvação da humanidade, dizendo: Muitos outros sofrimentos ainda me estão destinados no futuro, que desde já aceito prazerosamente, ansiando pelo momento em que mostrarei ao mundo quanto e como amo a meu Pai e a humanidade. Pois foi justamente para a redenção de todos que desci do céu para a terra, que aqui me encarnei e abraçarei os sofrimentos que deverei ter para cumprir com a obra da redenção humana. Tais palavras confortavam o santo, mas ao mesmo tempo o afligiam e preocupavam. Consolado por ouvir interiormente essas vozes do Verbo Divino, ele se enchia de alegria, confiança e fé. Preocupado por estar ciente de que ele deveria enfrentar tremendos sacrifícios e sofrimentos e morrer para cumprir aquela obra de redenção. Dessa forma, as alegrias e prazeres de José eram sempre acompanhadas por outras tantas dores por ver que o Deus homem sofria, e muito deveria ainda sofrer no futuro. Entretanto, era de tal forma resignado à vontade de Deus que aceitava tanto uma como outras, com aparência serena e até jovial. É bem verdade que chorava frequentemente, mas, por outro lado, se alegrava pelas graças que recebia e se contentava muito em ver o Salvador em forma humana, cuja beleza o deixava extático, sentindo que seu coração se enchia com sua graça e amabilidade. Voltava-se então
para qualquer outra preocupação, temendo manter seus olhos fixados naquele objeto tão amado e tão desejado por ele. E dizia para si mesmo: vê que grande felicidade te coube, que grande sorte a tua, que imensa alegria viver em companhia de Maria e do Messias, esperado por tantos séculos, e depois ser ainda premiado em ser pai adotivo do Verbo divino. Quantos patriarcas e profetas ansiaram por vê-lo e não tiveram essa aventura? E quantos suspiraram pela sua vinda? Davi desejava ardentemente poder estar em sua presença e beijar o local onde ele pisasse. Eu, além de vê-lo, posso desfrutar de sua presença. E mais, posso recebê-lo em meu colo e tenho a grande honra de ser seu protetor e provedor. Oh, que grande graça essa! Oh, dádiva jamais imaginada e nunca merecida por mim. Com essas palavras interiores e tomado de grande amor e gratidão pelo Salvador, ele se ajoelhava frente a Maria e lhe solicitava para que também agradecesse em nome dele pelos grandes favorecimentos que ele lhe dispensava, dizendo: Tu, muito digna Mãe do Redentor, faze-o por mim. Agradece ao nosso Deus que se dignou a eleger-me para teu companheiro e me elevou a tão extraordinário posto. Pessoalmente, não sei como mostrar-me devidamente agradecido em meio a tantas graças. Sinto-me embaraçado e confuso e não sei como agradecer favores tão especiais. Oferece tu por mim a ele a minha completa vassalagem, servidão e a mim mesmo inteiro. Diz-me também o que devo fazer para agradar ao nosso Deus, em que devo empregar-me, pois me vejo fora de mim ao levar em consideração essas graças tão elevadas e especiais. Querida esposa, conheces bem quanto indigno sou, quanto insignificante e quão miserável. Faze-o por mim, portanto. Maria muito se alegrava com essa gratidão mostrada por seu marido e, respondendo com muita humildade, muita prudência e muita graciosidade, lhe assegurava que eram muito do agrado do Senhor aquelas suas expressões afetuosas e que ele, reconhecendo os benefícios e graças recebidas, se preparasse para o recebimento de muitas outras mais. E lhe prometia atender aos seus pedidos e realizar muitos atos de louvores e agradecimentos em seu nome. A chegada dos Reis Magos. José desejava ardentemente que todas as pessoas viessem reconhecer os grandes benefícios que Deus havia feito à humanidade ao mandar seu unigênito encarnar-se no Messias e assim redimi-la de seus pecados. Entretanto, vendo que as pessoas não o conheciam e não o compreendiam, sentia-se aflito e preocupado e pediu ao Senhor para que conduzisse o gênero humano ao reconhecimento dessa tão grande dádiva. Que todas as pessoas se mostrassem agradecidas e mais ainda, que seu benfeitor fosse adorado e respeitado devidamente. Esperava também poder ainda ver muitas outras obras prodigiosas do Altíssimo, ainda naquela gruta, conforme Maria o tinha já informado. Antes da chegada dos Reis Magos, certa noite o anjo lhe falou, como sempre durante seu sono, sobre a vinda futura de 3 reis do Oriente, que viriam a adorar o Redentor e oferecer ricos presentes, e que ele deveria ficar muito satisfeito com isso, pois, através desse acontecimento, seriam satisfeitos, pelo menos em parte, todos aqueles desejos que tinha em seu coração e que assim seriam atendidos suas justas pretensões. Acordado, o santo louvou e agradeceu ao Senhor que se dignara a atender seus pedidos.
E, tomado de grande júbilo, contou esses fatos para Maria, que, apesar de ciente dos mesmos, nada demonstrou nesse sentido. Alegrou-se junto com ele e se mostrou muito satisfeita em saber que o divino infante seria adorado pelos 3 reis e que eles lhe ofereceriam presentes e sua vassalagem. E neles a humanidade toda estaria reconhecendo e adorando ao Deus verdadeiro. E ambos então renderam muitas graças por tão grande acontecimento. Em seguida, José perguntou a ela se seria vontade divina que eles se deixassem encontrar em meio a tanta pobreza naquela gruta ou deveriam procurar maiores comodidades ou local mais decente para receberem tão importantes personagens. Embora o anjo lhe tivesse dito que eles viriam àquela gruta, ainda assim desejava saber de Maria se deveria tomar alguma providência. E ela, sabendo já de tudo, lhe respondeu que aquele lugar tinha um beneplácito divino e pediu ao Senhor para que lhes mostrasse sua vontade a respeito. E o Deus menino então manifestou sua vontade nesse sentido, e que eles deveriam mesmo permanecer ali e obedecer à vontade de Deus. Não deveriam ter qualquer preocupação com sua pobreza, pois nela os 3 reis reconheceria os imensos tesouros do Rei Supremo, seu grande poder, e iriam adorá-lo e a ele oferecer seus corações. José, com um misto de humildade e vergonha, ouviu atentamente a resposta e imediatamente se submeteu àquela vontade, sentindo-se ainda mais maravilhado com a grandeza das obras de seu Deus. E vieram os 3 reis magos do Oriente para a adoração do menino Deus. José, vendo o que se passava entre eles e o menino Jesus, permanecia estático e atônito. Teve grande respeito pela humildade, amor e devoção que mostraram, e também pela dignidade, afabilidade e graça mostradas pelo divino infante naquela ocasião. E o santo podia mesmo observar como eles se mostravam influenciados por aquela sua graciosidade toda e de como foram iluminados e reconheceram a divina majestade em volta naquela sua aparência humana. E ele desfrutava em ver tão honorificado o seu Deus encarnado e também a feliz sorte dos 3 reis. Tendo eles adorado Deus menino e desfrutado de suas graças em seus alegres espíritos, passaram então a congratularem-se com a Divina Mãe e com ele próprio, a quem invejaram a grande sorte, tendo também muito se alegrado por ele. José falou-lhe somente algumas poucas palavras, todas elas, porém, repletas de penetrante amor. E os 3 reis puderam, então, tomar conhecimento dos grandes méritos do santo e entenderam com que grande dignidade ele havia assumido aquele posto tão difícil, e o tiveram por cheio de virtudes e qualidades. E pediram insistentemente para que rezasse para aquele rei pela salvação deles próprios e também de todos os seus súditos, pois ele tinha a grande felicidade de poder estar sempre em sua companhia e de desfrutar aquela sua tão adorável e amável presença. José lhes prometeu assim agir e lhes afirmou sua satisfação de que tivesse comparecido no sentido de reconhecer e adorar ao Deus verdadeiro. E então os 3 reis magos partiram de volta para os respectivos reinos, após terem feito suas oferendas e de terem sido iluminados e brevemente instruídos por Maria e José a respeito dos méritos envolvendo aquela nova fé. O casal permaneceu na gruta junto com o menino Jesus, quando o santo se ajoelhou com grande humildade e reverência para adorar o seu Salvador novamente.
Nesse ato foi tomado de extraordinário êxtase, no qual lhe foram revelados mistérios e segredos referentes à vinda daqueles reis e sobre quanto Deus havia operado em suas mentes no interior daquela gruta. Foi informado também que, com o passar do tempo, a humanidade toda iria conhecer, a adorar o Deus verdadeiro. O santo muito se alegrou com as notícias e as contou para Maria, já ciente de tudo, e ambos rezaram, então, em conjunto. Em seguida, mantiveram-se entretidos, conversando sobre a vinda daqueles reis e sobre o fato de que apenas eles, entre todas as pessoas do mundo, haviam sido considerados dignos para o conhecimento e adoração do Deus verdadeiro. E mesmo considerando que o povo hebreu era o eleito de Deus, somente os simples pastores das redondezas haviam sido escolhidos para aquela mesma tarefa, envolvendo o Messias nascido. Estavam verdadeiramente surpresos com os acontecimentos e se maravilhavam com os caminhos e ações escolhidos pelo Altíssimo. E por tudo isso, eles o louvavam através de efusivos agradecimentos. Observando atentamente os presentes deixados pelos 3 reis, José pôde entender perfeitamente seus significados ocultos, e muito se alegrou com eles, especialmente o incenso, do qual se serviram para honorificar o menino Deus. Não deu grande atenção para o ouro, pois, tendo escolhido livremente a pobreza, tinha aversão ao mesmo, utilizando-se de dinheiro tão somente para o absolutamente indispensável para a subsistência. Todo o restante foi destinado ao templo, no que atendia também à vontade de sua esposa. Ele se mostrava muito satisfeito com aquelas visitas e não se cansava de agradecer ao Senhor e de rezar pelos 3 reis, e Maria o acompanhava com gratitude e devoção. E eles foram extraordinariamente felizes nos 40 dias passados em Belém. O santo recebia muitas graças e favorecimentos do menino Jesus e o tinha frequentemente em seu colo, com sua cabecinha repousando em seu peito. O menino lhe fazia muitas carícias de natureza infantil, ora olhando-o sorridente e amoroso, ora pousando sua divina cabeça em seu ombro, ora inclinando-a como que agradecido por tudo que José fazia por ele. E através de tais atos, o santo recebia continuamente novas graças e se alegrava imensamente em seu coração. Seu espírito se inundava com um grande mar de alegrias, no qual ele se consumia em amor ao seu Deus, a tal ponto que permanecia estático por longos períodos de tempo, ocasiões essas em que Maria precisava mesmo como que acordá-lo para que se alimentasse e não se debilitasse demasiadamente naquele tão grande amor que o consumia. Ele, na verdade, nem mesmo se lembraria dessa necessidade, não fosse o insistente pedido de sua esposa nesse sentido. O santo mostrava intenso desejo em transmitir a todos os que visitavam o menino Deus as obras maravilhosas que o Senhor executava, e de fazer com que todos o pudessem conhecer, louvar e adorar, além de lhe prestarem suas homenagens e agradecimentos. Comunicava tais desejos a Maria, e ela prudentemente o aconselhava a manter secretas as manifestações divinas que haviam acontecido, e que ele transmitisse somente o necessário àquelas almas que os procuravam. Argumentava que o Deus encarnado agiria por ele mesmo e se manifestaria para aqueles que fossem de seu agrado, que iriam então corresponder devidamente àquela graça. Ele os iluminará, dizia ela. No momento é melhor permanecermos somente maravilhados e calados, louvando, agradecendo e suplicando,
através de amor e gratidão por todas as faltas cometidas pelas pessoas. José se alegrava com isso e estava de pleno acordo com ela, e agradecia, sendo que Maria o exortava então a render suas graças ao Senhor, que lhes concedia todas aquelas coisas. Repousando o menino na manjedoura, o casal se mantinha em conversas religiosas, relacionadas com as grandiosas obras de Deus, e o admirava, somente tendo pena pelo fato de ele encontrar-se naquele local tão pobre. O santo, nessas ocasiões, ansiava para que Maria o tomasse em seu colo, pois estava seguro de ser lá o local que ele mais apreciava. É bem verdade, entretanto, que ele frequentemente mostrava desejo de privar-se desse prazer, pois mesmo em sua tenridade já queria sofrer pelos pecados todos da humanidade, a fim de atender à justiça de Deus. Estando Jesus na manjedoura, algumas vezes José dizia para Maria: "Minha querida Maria, não seria talvez melhor se me desse o teu filho e que eu o mantivesse em meu colo e que ele assim ficasse algo mais confortável e eu também com isso me alegrasse?" E ela, com suas características prudência e sensibilidade, lhe respondia que, querendo Jesus sofrer aquele desconforto, desejava que eles o acompanhassem em seu sofrimento. Queria que também sofressem por ver os seus sofrimentos e que ficassem também privados do contentamento de tê-lo em seus braços. José inclinava então humildemente sua cabeça e se resignava à vontade de Deus, dizendo: "De minha parte, sofro voluntariamente ao privar-me dessa alegria. Entretanto, aborrece-me o desconforto de nosso querido filho, e isso muito me sensibiliza. Desejaria sofrer, e até mesmo muito, para que Jesus não sofresse. Mas é grande a minha tristeza quando vejo nosso Salvador e Redentor padecer em tão tenra idade." Maria sofria muito ela mesma, pois sentia tais padecimentos de Jesus em dose muito mais alta, porque também o amava mais intensamente ainda. Contudo, ainda consolava seu marido e o animava a sofrer resignadamente, uma vez que isso era do agrado do Senhor, e dizia: "Sabes, meu caro José, que no meio de tantas alegrias que temos, Deus nos faz também passar por agruras como esta, e não é nada fácil estar presente aos sofrimentos do nosso querido objeto de amor, principalmente por ser ele tão digno como é o nosso Jesus." Com tais palavras, o santo chorava e respondia: "Sabes, Maria, que passo por sofrimento duplicado, e de ver nosso querido Jesus em padecimentos e também em presenciar esses teus sofrimentos, tu, a quem amo intensamente como sendo sua mãe e minha esposa e fiel companheira. Esse meu amor é também por todos os benefícios que recebi por teu intermédio, pelas muitas graças que pedistes ao Senhor por mim e pela grande misericórdia que tens comigo. Também como criatura amada e favorecida por Ele que és, cheia de graça e de virtudes. Podes assim imaginar o meu compadecimento em ver-te sofrendo, tu que és por natureza tão gentil, tão nobre e tão delicada." Maria, embora entristecida com essas palavras, mostrava a José que muito lhe agradavam seu afeto e sua bondade para com ela. E ele se contentava em saber que seu amor a agradasse, pois humildemente disso não se achava digno, e se entusiasmava dizendo para si mesmo: "Uma vez que a Mãe Divina agradam o meu afeto e a sinceridade de meu amor, certamente agradarão também a seu Filho e meu Salvador. Portanto, que grande felicidade a minha, uma vez que esses meus sentimentos são de agrado para pessoas tão dignas e tão sublimes."
José na apresentação de Jesus no templo. Tendo passado 40 dias do nascimento de Jesus, Maria pôde entender seu desejo em ser apresentado no templo conforme as prescrições da lei de Moisés. Na noite anterior, o anjo já havia também falado a José da vontade do Altíssimo em termos daquela apresentação, como de hábito, que Jesus fosse então resgatado através da costumeira soma em dinheiro, em que José e Maria deveriam se encarregar da apresentação. Acordando, o santo revelou a Maria as instruções que havia recebido. Assim, eles tiveram por bem deixar Belém e ir para Jerusalém, para o cumprimento da tarefa. De certa forma, penalizavam-se em deixar aquela tão amada gruta, pois, de um lado, ali acontecera o grande mistério do nascimento de Jesus, e de outro, era naquele local que desfrutavam as mais queridas delícias do convívio com seu amado filho. Todavia, sentiam-se também alegrados, pois ele não mais estaria sujeito a tantos desconfortos e misérias. Assim, com muito entusiasmo, abandonaram a gruta querida e se dirigiram a Jerusalém. Maria acomodou Jesus em seu colo, enquanto José carregava a preciosa relíquia do sangue colhido durante a circuncisão e levava uma pequena trouxa contendo as mais necessárias coisas para a viagem. Antes de partirem, adoraram conjuntamente o local de nascimento do Salvador, onde havia ficado também após o parto. Cantaram novos cânticos de louvor ao Deus encarnado e solicitaram suas bênçãos. Com a proteção divina e carregando o Deus menino, partiram para Jerusalém, acompanhados de grande multidão de anjos do céu. Embora fosse inverno, o dia era extremamente agradável e o ar suave, pois a Divina Mãe assim o havia solicitado, a fim de que aquele seu Deus e Filho não sofresse muito frio em sua primeira viagem. Dessa forma, ela comandava o tempo, Rainha e Senhora de todas as coisas que era, domínio decorrente de ser a Mãe do Salvador e Redentor. As condições climáticas agradaram muito a José, pois atendiam também a seus desejos de não serem demasiadamente severas para o menino, embora bastante rígidas. O casal caminhava junto com seu querido Jesus, jubiloso e alegre, em razão do inestimável tesouro que portava. Nenhum dos dois sentia qualquer cansaço ou tédio durante o percurso que faziam, mas grande alegria, tendo sido espectadores de vários prodígios que o Senhor promoveu através de suas criaturas, como sejam plantas e animais. Por exemplo, árvores se inclinavam em reverência ao seu Criador, e delas saíam bandos de aves cantando harmoniosamente em louvor a ele. José, observando atentamente esses fatos, voltava-se para Maria, dizendo: "Observa, Maria, como até mesmo os seres inanimados e os animais irracionais se inclinam e homenageiam seu Criador. Mas os homens, para cuja salvação ele veio, permanecem indiferentes e são muito poucos os que o conhecem." Tais palavras eram acompanhadas de lágrimas e suspiros, e ele acrescentava ainda: "Felizes e bem-aventurados somos, escolhidos para essa tão grande felicidade, não só de podermos tê-lo conosco, mas também podermos conhecê-lo. Devemos nos sentir gratos ao Senhor por todas essas graças das quais podemos participar." E Maria então compunha e cantava novos cânticos de louvor, e o santo passava para aquele seu estado de êxtase característico, em razão de todas as alegrias que tinha. Às vezes paravam, não por cansaço, pois não o tinham, mas sim porque o menino Deus desejava alegrar plenamente seu pai adotivo, indo repousar em seu colo.
e disso tornava sua mãe ciente, que então o transferia para os braços de José, privando-se ela mesma desse prazer. O santo, por seu lado, embora o desejasse ardentemente, não ousava pedir essa concessão à sua esposa. Somente orava fervorosamente no íntimo de seu coração, para que Deus atendesse aquele seu desejo. E ele então o recebia em seu colo, ajoelhado, com grande afeição e devoção. Rejubilava-se, alegrava-se e se inflamava todo em amores, e as chamas desse amor podiam até mesmo ser notadas em sua fisionomia, pois Maria nessas ocasiões o via todo iluminado e sobretudo até mesmo formoso. E o Senhor fazia então com que visse também a rica alma do santo, seus muitos méritos e virtudes, e isso provocava nela alegria inestimável, que a levava a agradecer a ele a graça de ter lhe concedido marido tão puro, santo e coberto de qualidades e merecimentos. E ela dizia para José: meu caro José, se soubesses quanto maravilhosa é uma alma cheia de virtudes, de graças e de merecimentos, com certeza te espantarias. E lhe contava sobre as belezas de uma tal alma, embora sem dizer-lhe que se referisse especificamente a dele. Falava somente em sentido amplo e geral, de uma alma que contasse com a graça e amizade do Senhor. O santo ouvia com a máxima atenção e desejava em seu íntimo que se tratasse de sua alma. Voltando-se para ela, ele dizia: ó minha querida Maria, clamo ardentemente para que minha alma venha a ser como essa de que falaste. Por esse motivo, peço-te para rezares ao Senhor no sentido de que Ele me conceda essa graça tão elevada. E Maria então dizia: louvemos a Deus em conjunto e sejamos gratos por ter Ele sido tão bondoso, nos concedendo tantas misericórdias e tão grandes favorecimentos. E eles então assim agiam. Maria acompanhava de perto as oferendas que seu filho fazia para o Divino Pai, e com muita frequência dizia para José que o acompanhasse nesses oferecimentos, e também nas súplicas todas que ele fazia a seu Pai, muito glorificantes, na verdade. E o santo lhe pedia então para que o ensinasse quais as coisas que deveria fazer para agradar ao Pai Celeste e ao seu Filho. Ela o atendia nesses pedidos e muito assim o alegrava, e ele se mostrava sempre grato nesse sentido. Dessa forma caminhavam os percursos a fazer, ora cantando em louvor ao Senhor, ora conversando sobre suas misericordiosas obras, ora ainda empregando parte do tempo em assuntos religiosos ou admirando as obras do Altíssimo. Acima de tudo, entretanto, mostravam-se gratos por tudo que ele lhes concedia de alegrias e pela salvação do gênero humano. Chegados a Jerusalém, prepararam o necessário para a apresentação de Jesus e seu devido resgate. José providenciava tudo com a máxima solicitude, quais sejam as 2 pombas e as 2 rolinhas para a mãe, e 5 moedas para o filho como de hábito. Nessa ocasião, pôde mais uma vez admirar as muitas virtudes de Maria e a grande humildade que punha nas tarefas de purificações, como feitas pelas demais mulheres, embora fosse isenta de quaisquer mácula e extremamente pura. Admirou-se também da extrema humildade mostrada pelo Salvador, que desejava ser apresentado e resgatado como as demais crianças. O santo se maravilhava com tais acontecimentos e os mantinha em seu coração. Meditava também sobre a sua vida e recordava as ações praticadas pelo Salvador e por sua mãe, tanto no presente quanto no passado. Fora então para o templo, junto com o menino Jesus,
e lá entrando foram imediatamente recebidos com grande amor e carinho pelo já encanecido Simão e também por Ana, agora profetisa, pois ambos, sob a inspiração do Espírito Santo, haviam se dirigido ao templo a fim de poderem ver cumprida a promessa de que veriam o Redentor antes de suas mortes. Uma vez feitas as cerimônias de purificação de Maria, conforme as prescrições da lei, Simão tomou Jesus em seu colo para oferecê-lo ao Senhor. E tendo recebido o Messias em seus braços, sentiu-se pleno de alegrias. Sentimento esse também, fruto do Espírito Santo. Reconhecendo sua voz, compôs então o cântico: Deixai agora, Senhor, que o vosso servo possa morrer em paz, e mesmo clamar por sua morte, após ter recebido de vós a graça que lhe fora prometida. O santo observava com muita atenção a todos esses acontecimentos e pôde ver que o Deus menino resplandecia em claríssima luz. Cheio de alegria, passou para um daqueles seus estados de êxtase, no qual lhe foram revelados os mistérios envolvendo a apresentação do Redentor ao templo. Havendo Simão desfrutado por algum tempo da presença do Salvador em seus braços, Maria o resgatou com as 5 moedas tradicionais. Simão o devolveu então para ela e Jesus exultou por estar novamente no colo de sua mãe. Voltando a si, José prestava outra vez muita atenção para os fatos ocorrentes. Simão lhe transmitiu sua alegria pela felicidade que lhes tocara e recomendou muito a ambos para que cuidassem daquele menino tão especial. Em meio a toda essa alegria, ele, voltando-se para Maria, lhe disse que seu filho seria a destruição e a salvação de muitos, e também que muitos se oporiam a ele, e que a sua alma seria trespassada pela espada da dor e do sofrimento. José se sentiu profundamente ferido por aquelas palavras de Simão, pois pôde intuir algo de mal do que ele dissera. Por mais que tentasse mostrar estar bem, ficou extremamente abatido e chorou amargamente. E desse instante em diante, teve sempre essa contínua aflição, além de intensa dor. Entretanto, mais abalada ainda se viu Maria, pois entendia claramente o significado daquela afirmação de Simão. E essa dor jamais deixou seu coração. Ana também lhe falou, profetizando a paixão e morte de seu tão querido filho. Para a grande felicidade de José, ele não entendeu claramente aquelas mensagens todas. Tivesse sabido de seus significados, teria certamente morrido de dor. Mesmo assim, encontrava-se de tal forma angustiado com aquele estranho sentimento que tinha, que foi mesmo necessária a graça do Senhor para que ele se mantivesse em aparentes condições de suportar aquela tão difícil situação. Maria, de tudo já ciente, teve por força que enfrentar sua imensa dor. Embora de tudo soubesse, era extremamente dolorido ouvir de alguém aquelas frases tão candentes e tão reais. Mesmo assim, procurou manter-se inalterada e ainda mostrou forças para consolar o aflitíssimo José. O santo se encontrava muito ansioso em poder falar-lhe particularmente, para que pudesse confirmar o que havia ouvido e entendido, mas eles permaneceram ainda por algum tempo mais no templo. Maria, tendo Jesus apertado em seus braços, realizando atos de amor, gratidão, compaixão e agradecimentos, característica da extraordinária mãe que era. Seu querido filho não deixou de confortá-la, e ela então lhe pedia para que fizesse o mesmo com seu muito aflito marido, no que foi plenamente atendida pelo Deus menino. Amém, Fiat.